Então, sem mais demoras, vamos dar início à nossa reunião. Agradecer a vossa vinda a este grupo de trabalho que faz parte da Comissão de Saúde. Portanto, o meu nome é Ana Oliveira, coordenadora deste grupo de trabalho. Temos connosco 3 grupos parlamentares, portanto, o grupo parlamentar do PSD, Partido Socialista e Partido Chega. Eu pedia, se calhar era mais fácil eu pedir-vos para vos apresentarem e que entidade é que estão a representar e só depois daria início propriamente à reunião cronometrada, digamos assim. Portanto, o assunto que vos traz aqui hoje é uma apresentação de estratégia para proteger a população mais vulnerável na zona do herpes zoster e pedia então para se apresentarem, por favor. O meu nome é Luís Mendão e sou diretor de Políticas da Saúde do GAT, uma organização na área de VIH, hepatites, tuberculose, etc. O meu nome é Sofia Duque, sou médica, especialista de Medicina Interna, com competência em Geriatria e faço parte da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Sou Jaime Lancia, sou presidente da direção da PSOL Portugal, da Associação Portuguesa de Abessorias e também presidente da direção da Plataforma Saúde em Diálogo. Marta Campos, estou aqui em representação da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais. Muito obrigada pela vossa apresentação inicial. Portanto, inicialmente terão 10 minutos para exporem o assunto que vos traz aqui hoje. Podem fazer da forma como entenderem, podem partilhar a intervenção. Depois passaremos aos grupos parlamentares de 5 minutos cada um e no final mais 10 minutos numa intervenção final de resposta a perguntas que os senhores deputados possam fazer. Permitam-me só aqui num breve minuto, porque será a última reunião antes da paragem para algum descanso de todos nós, agradecer a forma como este grupo tem trabalhado, a dedicação de todos os grupos parlamentares aqui presentes e o respeito que tem existido nesta comissão. Portanto, agradecer e ficar registado nesta comissão, neste grupo, a forma célere como temos trabalhado, porque já ouvimos imensas entidades e tem corrido sempre muito bem, e agradecer por isso. Portanto, agora passaria a palavra a Vossas Excelências. Então, bom dia outra vez. Além das associações aqui representadas, nós fazemos parte de um grupo que inclui também a Liga das Doenças contra as Doenças Reumáticas, a Associação Respira, a Associação Portuguesa, a dos Insuficientes Renais está cá, da psoríase também está. Quem é que falta? Contra as leucemias. E, muito brevemente, dizer, nós reconhecemos, enquanto organizações de pessoas com doença, que o sistema vacinal português e o Plano Nacional de Vacinação português, ao longo dos diferentes ciclos políticos, etc., na área das crianças e dos adolescentes, tem uma excelente performance e, portanto, manter, e isso parece-me que é reconhecido por todos, mas já se sabe há muito tempo e, digamos, o Covid-19 veio trazer isso, que uma parte essencial da estratégia de prevenção com vacinas, que é provavelmente a melhor estratégia de saúde pública e de saúde individual que existe, é essencial. E, noutros casos, ainda para grupos muito específicos que, de facto, têm uma grande vulnerabilidade em relação a determinadas doenças infecciosas preveníveis por vacinas. E é nesse contexto que nós pensamos que ainda há passos a dar e passos importantes a dar no Plano Nacional de Vacinação. Também sabemos que as vacinas têm custos e, portanto, que há negociações sobre os preços, etc., mas
a nossa recomendação para os decisores e para os agentes, para os representantes políticos é sempre que a estratégia deve ser para cobrir as necessidades reais e ter uma negociação e ver se chega a um encontro. A herpes zoster, eu sou uma vítima da herpes zoster, entre muitas outras coisas, é uma doença muito séria. Pode ter diferentes, como é que é dizer, pode ter gravidades diferentes de pessoa para pessoa, mas em alguns casos fica-se com sequelas. Eu tive herpes zoster a primeira vez aos 36 anos e ainda hoje tenho sequelas da herpes zoster. Em 2023 nós apresentámos pela primeira vez um documento de consenso sobre a vacina para uma determinada faixa etária para toda a gente, portanto das pessoas mais idosas, e para um grupo de pessoas com doenças específicas que estavam também em maior risco para o herpes zoster e para manifestações mais graves do herpes zoster. Foi enviado um documento à Direção-Geral de Saúde, que nunca tivemos resposta. Mais tarde, em outubro, apresentámos o documento na subcomissão para a saúde global, onde, enfim, a audiência correu bem, mas também depois não teve tradução em nada de concreto, e voltámos a enviar à nova liderança da Direção-Geral de Saúde o documento e ainda não temos nenhuma resposta. Foi ainda feita uma pergunta que foi respondida por um ou uma deputada do Chega e, portanto, eu acho que passava a palavra à doutora Sofia Duque para dar um enquadramento mais baseado no conhecimento médico e científico. Bom, então, antes de mais, bom dia. Um cumprimento especial à senhora coordenadora aqui deste grupo de trabalho, agradecer ter-nos recebido e um cumprimento naturalmente também às senhoras deputadas. E como eu disse, eu sou médica especialista em medicina interna e de facto reconheço que a zona, ou herpes zoster, também assim chamado, é de facto uma doença que merece a nossa preocupação. No fundo, é uma doença que resulta da reativação do vírus varicela zoster, com o qual a maior parte de nós teve contacto na infância. Se não teve varicela, pelo menos teve contacto com ele. E é uma doença que vai resultar da reativação deste vírus, que fica adormecido, e esta reativação vai acontecer quando o nosso sistema imunitário fica mais enfraquecido. Isso acontece com a idade, naturalmente, não é doença, a idade. A partir dos 50 anos sabemos que isso vai acontecer, mas também acontece em pessoas mais jovens, quando estas pessoas têm alguma doença crónica que enfraquece o sistema imunitário, como por exemplo a doença renal crónica, como por exemplo a diabetes, como por exemplo a doença pulmonar obstrutiva crónica, como por exemplo a infecção por VIH. Noutras doenças também que implicam tomar medicação que causam imunossupressão, além desta imunossupressão natural da idade. Portanto, há uma série de fatores que determina que ainda antes dos 50 anos haja, de facto, um aumento do risco de ter zona. E a zona não é mais do que uma doença que se manifesta pelo aparecimento de uma erupção cutânea, portanto, na nossa pele. Erupção cutânea é essa que, na fase aguda, é muito dolorosa, mas mesmo depois da resolução da infecção, esta dor pode persistir de forma indeterminada, portanto, para sempre, e esta dor crónica, naturalmente, vai ter um grande impacto na qualidade de vida, nas pessoas em idade ativa, profissionalmente ativa, pode comprometer a sua capacidade laboral, mas, além disso, pode levar a compromisso da mobilidade, compromisso da capacidade de realizar as suas atividades
de vida diária, nas pessoas mais frágeis pode torná-las dependentes e levar a uma necessidade de institucionalização, além do impacto a nível emocional, a nível psicológico. Portanto, esta dor que pode persistir, que aliás se chama nevralgia pós-herpética, é uma condição que pode ser muito incapacitante e debilitante. Em termos de prevalência, devemos ter presente que 1 em cada 3 adultos poderá vir a ter esta doença. Portanto, podemos fazer as contas aqui, seremos muitos que viremos a ter zona a partir dos 50 anos ou mais cedo, se tivermos alguma destas doenças que debilita o nosso sistema imunitário. Estas são as más notícias, naturalmente que estamos aqui porque há boas notícias, e as boas notícias é precisamente a existência de vacinas, em particular, atualmente, neste momento, só há uma vacina em Portugal disponível, mas é uma vacina recombinante, não viva, que é altamente eficaz, e estas são muito boas notícias, em particular comparando com outras vacinas também para a zona que existiam antes. E ainda é melhor a notícia que a eficácia desta vacina, que é superior a 90%, portanto é altamente eficaz, persiste ao longo do tempo. Portanto, tendencialmente nós vemos que a eficácia das vacinas vai diminuindo com o tempo, mas isso não acontece com esta, e isso dá-nos uma grande segurança na importância desta vacina. E por isso mesmo, vários países já incluíram a recomendações pelas autoridades de saúde nos programas nacionais de vacinação e ou com financiamento. Estamos a falar de países como Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Espanha, aqui ao lado, Itália, enfim, poderia continuar porque, de facto, Portugal é dos poucos em que ainda não existem recomendações das autoridades de saúde para esta vacinação, nem financiamento. Naturalmente que a comunidade científica se preocupa, não havendo estas recomendações das autoridades de saúde. O ano passado, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que eu represento, e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar juntou-se e um grupo de peritos elaborou um documento de consenso, que sumariza as nossas recomendações para a vacinação contra a zona. Esse documento foi publicado numa revista científica com peer review, que é a revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e em linhas muito gerais, não vos vou aqui elencar todas as recomendações, mas em linhas muito gerais recomendamos a vacinação dos grupos mais vulneráveis, que são aqueles com 50 ou mais anos, e aqueles que têm entre 18 e 50 anos e alguma condição de saúde que determina um aumento do risco de zona. Estamos a falar de várias doenças crónicas, estamos a falar de doenças crónicas com imunossupressão natural, de doenças que implicam terapêuticas imunossupressoras, como aquelas que eu já vos falei aqui e que são altamente prevalentes na nossa população no global. E, portanto, no nosso documento, eu passo aqui a citar, nós concluímos que a vacinação contra a zona é uma estratégia eficaz na prevenção da zona e da nevralgia pós-herpética, ou seja, aquelas pessoas que até tiverem o azar de calhar naqueles 10% que não tiveram a prevenção da zona, pelo menos é quase garantido que não vão ter a nevralgia pós-herpética, que é essa tal condição debilitante, e nesse mesmo documento afirmamos ainda o potencial de melhorar a qualidade de vida e de reduzir os custos com os cuidados de saúde. Portanto, entendemos que é urgente aumentar a acessibilidade a esta vacina, idealmente através da sua inclusão no Programa Nacional de Vacinação e ou através do seu financiamento. Muito obrigada à vossa intervenção inicial, agradecer ao Dr. Luís Mendão e à Dra. Sofia Duque desta intervenção inicial. Passava agora... Sim. Não deveria fazer agora a apresentação do que é que, na verdade, estamos a pedir? Já foi dito. Ok. Deixaríamos para uma segunda fase, tendo algum tempo, damos sempre um pouco mais do que os 10 minutos. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, dando ao grupo parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Andreia Bernardo.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer a vossa presença, do Sr. Jaime, do Sr. Luís Mendão, da Marta Campos e também da Doutora Sofia Duque. E, acima de tudo, também, em nome do Partido Social Democrata, a intervenção que aqui hoje nos fizeram, a exposição feita, porque, acima de tudo, é muito importante para percebermos esta situação e também o que solicitam. Porque o que solicitam é a vacinação gratuita para doentes vulneráveis, a título de prevenção ou então para quem já tem a doença. Se estiver errada, peço que me corrijam em algum momento, mas também que seja incluído no plano de vacinação ou então também a comparticipação para esta vacina. E o PSD é sensível a esta situação, porque se antes não existiam vacinas, ou se as vacinas muitas vezes não eram gratuitas, ou se tinham um valor bastante elevado, agora já sabemos, e tal como também já o disseram, relativamente ou depois na sequência da Covid-19, foi claro que a vacina muitas vezes é uma solução e às vezes deveremos pensar antes e não só no pós. E esta é uma doença que traz muitas incapacidades, que se prolonga ao longo do tempo e, como também já aqui o disseram, traz muitas sequelas, não só para quem tem, mas depois também a título futuro, mesmo quando já existe ou já está em tratamento, ou mesmo quando já existe esta cura. Por isso também é uma situação que também nos muito traz esta sensibilidade. E a qualidade de vida é essencial. Se estamos vivos, se temos uma vida ativa, mais do que ter uma vida ativa é termos qualidade de vida. Por isso sabemos que esta pode ser uma solução e também para a saúde pública, acima de tudo. E como hoje também já nos trouxeram essa informação, que esta vacinação gratuita já existe na Alemanha, na Áustria, França, Grécia, Itália, Espanha, Reino Unido e Suíça. Para terminar, deixava apenas algumas questões que e percebemos que já tinham trazido este assunto à Assembleia da República. Neste ponto também questionava como é que está esse procedimento, se tiveram depois algum feedback relativamente a essa vossa vinda do anterior governo. E também percebemos que já tinham também comunicado agora ao atual governo esta vossa pretensão. Ainda não tiveram resposta, mas se já solicitaram alguma reunião para apresentarem esta vossa exposição e este vosso pedido. E também, a nível muito concreto, se nos conseguem ajudar com essa informação, se têm a noção em Portugal quantas pessoas é que podem ser afetadas com ou estão a ser afetadas com esta doença e qual é que era o nível de pessoas, o número de pessoas que poderíamos também vir a ajudar com esta vacinação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora ao Partido Socialista, através da Sra. Deputada Irene Costa. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentá-la, cumprimentar os senhores e os senhores deputados e cumprimentar a equipa que temos hoje connosco, o Dr. Luís Mendão, Jaime Lancia, a Doutora Sofia Duque e a Doutora Marta Campos. Agradecer a vossa presença neste grupo de trabalhos, agradecer também o trabalho que têm tido em benefício daqueles que são os mais vulneráveis, não só nesta questão da doença da zona, mas em todas as frentes das associações que representam e, como dizia o Dr. Luís Mendão, reforçar aqui eu enfatizar a excelente performance que também têm realizado nas vossas áreas específicas e nesta área. Portanto, bem-ajam pelo vosso trabalho, que nós reconhecemos e agradecemos. Eu gostaria de fazer esta intervenção deixando aqui algumas notas iniciais e depois colocar-vos algumas questões para nos ajudarem também a compreender melhor este problema. De facto, vocês estiveram cá o ano passado, creio que no âmbito do Grupo da Saúde Global, em outubro de 2023, o Governo caiu logo a seguir, portanto é natural que não tivéssemos ainda a oportunidade de desenvolvermos estas matérias, se bem que o assunto não estava de todo esquecido.
Portanto, mas dizermos então que temos que fazer aqui uma referência à taxa de vacinação em Portugal. Portugal é um país de referência ao nível da vacinação, fomos um país de referência na altura do Covid, mas não só na altura do Covid nesta vacinação específica, mas também naquilo que são as vacinas de rotina. Nós temos que saudar aqui o Plano Nacional de Vacinação e o Serviço Nacional de Saúde na evolução extraordinária que tem tido o Plano Nacional de Vacinação e também na população adulta. Este é um facto que nos deve orgulhar a todos, tanto mais que a vacinação não é obrigatória, o que vem aqui revelar a confiança que os portugueses têm no sistema de saúde e também o compromisso da população com a saúde pública e com a prevenção das doenças. Dá depois uma segunda nota naquilo que tem que ver com a posição do Partido Socialista naquilo que é a vacinação. Portanto, o Partido Socialista tem historicamente mostrado um compromisso com a vacinação que tem sido refletido em várias políticas ao longo dos anos, como a expansão da melhoria dos programas específicos da vacinação, como foi o caso da pandemia da Covid-19, que já referi, que fomos referência quer na rapidez, quer no número de pessoas que tomaram a vacina, mas também no contexto das vacinas de rotina, como foi a vacina do HPV para meninos, a introdução da vacina contra a pneumonia e o seu alargamento, depois mais tarde por recomendação da GS à população com mais de 65 anos e também com a expansão do programa da vacina da gripe. Portanto, há de facto da parte do Partido Socialista a convicção de que os investimentos em vacinas são essenciais para a saúde pública e que têm um impacto significativo na economia e na qualidade de vida da população. Sabemos que o impacto financeiro da vacinação é positivo, porque os custos associados à compra e à distribuição de vacinas são sempre compensados pelas economias do sistema da saúde e pelos benefícios económicos relacionados com o bem-estar da população. Tendo em conta aquilo que nos dizem relativamente às características da doença zona e àquilo que ela representa no que é a qualidade de vida da população e naquilo que a vacina vem acrescentar quanto à prevenção da doença, à redução da sua gravidade, à diminuição do risco de complicações graves e dos impactos que tem ao nível, como dizia, da qualidade de vida e da saúde pública, eu gostaria, embora já fossem focando alguns aspectos, gostaria que nos aprofundassem aqui 3 questões. A primeira que tem que ver com o custo-benefício, considerando o impacto orçamental e a garantia da boa utilização dos recursos do SNS. Consegui ver aqui que o estudo que apresentaram foi com base em 206 pessoas, mas não sabemos qual é o universo de doentes que temos neste momento e se há algum estudo epidemiológico relativamente a esta doença. Perguntar-vos também que negociações têm conhecimento que já foram desenvolvidas, quer com o Infarmed, quer com a Comissão Técnica Nacional de Vacinação e a DGS, no sentido da implementação no Plano Nacional de Vacinação desta vacina ou da comparticipação. E para finalizar, perguntar-vos que fatores estratégicos é que apontam como prioritários e que possam ser considerados na definição de políticas de saúde, designadamente o que é que engloba essa vossa estratégia, além da comparticipação que falaram, se é comparticipação total, se é inclusão no Plano Nacional de Vacinação, o que é que pretendem exatamente com esta estratégia, quais são os pontos que devemos aqui priorizar. Portanto, mais uma vez quero reiterar o compromisso do Partido Socialista com a melhoria do acesso de cuidados de saúde, damos boas notas daquelas que são as vossas preocupações e desejar-vos a continuação de um bom trabalho e sucesso naquilo que são as vossas pretensões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, através do Partido Chega, a Sra. Deputada Felicidade Vital, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também a vossa presença e a vossa disponibilidade de estarem aqui hoje conosco. E gostaria de começar dando nota de que no passado dia 15 de julho o Chega deu entrada na Assembleia da República o projeto de resolução 221, que recomenda ao Governo a introdução da vacina contra a herpes zoster, chamada Zona, no Programa Nacional de Vacinação. Portanto, assim o Chega não podia expressar de forma mais clara, com atos e com iniciativas, o nosso comprometimento com esta causa. E deixo desde já aqui, lanço desde já aqui o desafio ao PSD e ao PS que nos acompanhem nesta luta. Posto isto, gostaria de lhes colocar algumas questões.
Como bem referem no documento que enviaram a esta Comissão, a vacinação é amplamente reconhecida como uma das medidas de saúde pública mais custo-efetivo. Há muitos estudos publicados sobre este assunto e sobre várias patologias e várias vacinas e, portanto, em relação a isso, penso que não há dúvidas. No entanto, o que nós verificamos é que apenas 0,5% dos orçamentos de saúde dos países da União Europeia são dedicados à vacinação. Este investimento é claramente insuficiente para enfrentar os desafios de uma população envelhecida e com doenças crónicas, como também já foi referido aqui pela doutora Sofia, que estão mais vulneráveis a este tipo de doenças. E que depois, posteriormente, vão pressionar os sistemas de saúde com as agudizações e com a própria doença. No caso específico desta doença em causa e das suas complicações, as despesas com cuidados médicos são significativas. E, portanto, a primeira questão que nós gostaríamos de vos colocar é, considerando a evidência de que o investimento em vacinação é altamente custo-efetivo, quais são as principais barreiras que, na vossa opinião, impedem um aumento significativo do orçamento dedicado à vacinação nos países da União Europeia? Em seguida, gostaríamos de referir que a vacinação contra a zona é recomendada em mais de 25 países e faz parte dos programas nacionais de vacinação, com financiamento público em várias nações europeias, como a Alemanha, a Áustria, a França, a Grécia, a Itália, a Espanha, o Reino Unido e a Suíça. A vacina não viva contra a zona tem uma eficácia comprovada superior a 90%. Em todas as faixas etárias e principalmente acima dos 50 anos, como também já foi aqui referido. E mantém níveis de proteção estáveis por mais de 10 anos após a administração. Gostaria que me corrigissem caso algum destes dados não fosse correto. Posto isto, temos uma segunda pergunta, que é, tendo em conta a eficácia comprovada da inclusão da vacina contra a zona em programas nacionais de vacinação em vários países europeus, quais são os principais desafios que Portugal enfrenta para adotar uma abordagem semelhante? Consideram que é só uma questão de vontade política ou consideram que há mais algum fator? O estudo de vacinação na idade adulta... pois, eu agora estava a ver que o tempo não podia corresponder. O estudo de vacinação na idade adulta e envelhecimento saudável, o que sabemos sobre a zona, portanto isto é o nome do estudo, revelou que 85% das pessoas com doença crónica referiram que o principal motivo para se vacinar é o facto da vacina estar incluída no Programa Nacional de Vacinação. Umas por questões económicas e outras até por desconhecimento. Quando as vacinas estão incluídas no programa, as pessoas têm acesso a elas e têm o conhecimento que elas existem. Quando não estão, nem sequer imaginam que as vacinas existem. Além disso, cerca de 19,3% mencionaram razões económicas como uma das principais barreiras no acesso à prevenção da zona através da vacinação. Visto que a inclusão da vacina contra a herpes zoster no Plano Nacional de Vacinação é um fator determinante para a adesão à vacinação, que outras estratégias recomendam para superar as barreiras que existem e garantir que a vacina contra a zona seja acessível a todas as populações de maior risco? E aqui estamos a falar, por exemplo, em literacia nesta área, em informação à população, portanto... Se tem algum trabalho feito nesta área e o que é que nos recomendam. O documento de consenso que aqui nos trouxeram é assinado por várias organizações representativas de pessoas com doenças crónicas, incluindo a Associação contra a Leucemia, Insuficientes Renais, portanto, todas as que já aqui elencamos. E em relação a isto, temos uma última questão. Como as organizações signatárias do documento de consenso planejam colaborar e coordenar esforços para garantir que as recomendações apresentadas sejam implementadas de forma eficaz e que a vacinação contra a zona seja priorizada nas políticas de saúde pública em Portugal? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora novamente a palavra à delegação aqui presente.
para responder e para dar considerações finais que acharem necessário. Só em relação ao período e às perguntas que fez, e depois, eventualmente, se for preciso, torno a coisa. Foi um ciclo político bastante agitado, digamos, no mínimo, e, portanto, é normal que haja muitas agendas que competem umas com as outras, etc., e não me parece que tenha havido aqui nenhum excessivo face àquilo que foi a realidade política portuguesa nos últimos tempos. E em relação ao número de pessoas e ao custo de eficácia, só dizer uma coisa, Portugal é um país envelhecido e, portanto, imaginar uma cobertura universal gratuita das pessoas a partir dos 50 anos é, de facto, um desafio. Os números das pessoas com doença estimados que precisariam é disponível, não vou citar de cor, sei que no caso do VIH somos mais ou menos 40 mil. Alguns deles, como eu, também já entram na categoria dos mais de 50, de 60 e por aí fora. E para a eficácia, julgo que a doutora dirá melhor que eu, nós não temos nenhuma dúvida, os estudos científicos estão claríssimos sobre a eficácia, a altíssima eficácia da vacina. Sobre o custo-eficácia, tem duas variantes enormes. O preço unitário da vacina que for negociado, não é? Porque pode não ser custo-eficaz 200 euros, mas pode ser a 50 ou a 75, são números atirados absolutamente para o ar. Isso é de um lado. E depois tem uma coisa que é também óbvia, que é a capacidade financeira no Ministério da Saúde e o dinheiro que está alocado para as diferentes necessidades que são postas em cima da mesa, e é por isso que nós realçamos que a vacinação das crianças e adolescentes e adultos em risco é verdadeiramente uma prioridade no investimento na saúde. E, portanto, parece-nos que, aliás, estão 3 vacinas, pelo menos, em avaliação. Nós já estamos aqui a falar do herpes zoster, e estão várias vacinas em reavaliação para serem alargadas. Portanto, isto deveria constituir uma espécie de desafio nacional do nosso ponto de vista, para que Portugal, que tem um track record impressionante nas vacinações das crianças e na Covid, pudesse encontrar isto, e parece-nos que um consenso maioritário era muito importante para pormos a questão da prioridade das vacinas na agenda da saúde. Tentando responder a algumas questões mais técnicas e corroborando tudo o que também já foi dito antes, e começando aqui com a questão sobre o peso da doença, de facto, como eu disse, estima-se que mais de 30% da população adulta venha a ter zona durante a sua vida. E prova disso é que um inquérito serológico feito a jovens entre os 15 e os 19 anos, nos anos 2001, 2002, mostrou que 94% desses jovens tinham tido contacto com o vírus da varicela. Portanto, esta população vai ter um risco elevadíssimo de vir a ter zona. Isto são alguns dados que comprovam esta elevada prevalência que devemos esperar e que, por isso, justifica que vários estudos, desconheço estudos feitos no nosso país, e naturalmente que quando falamos de custo ou eficácia
haverá a dimensão nacional que terá impacto nessa avaliação, mas há vários estudos de custo-eficácia em vários países da Europa, nos Estados Unidos da América, no Canadá, até mesmo na China, que mostram que a vacina é custo-eficaz, de tal forma que ela é incluída nos seus programas nacionais de vacinação e mais, até levou à exclusão da anterior vacina que existia, por se comprovar que esta outra é mais custo-efetiva, o que não justificava a inclusão da outra. Outra vacina que, aliás, antes estava disponível no nosso país, era comparticipada, portanto, já mostrando a importância que era dada à doença, mas no mês passado deixou de estar disponível, precisamente por estes estudos de custo-eficácia que vêm sendo publicados. No que diz respeito, se calhar pegar antes na questão das barreiras. Que barreiras é que existem à inclusão de mais vacinas no Programa Nacional de Vacinação? E essa foi uma questão colocada. E, em particular, no que diz respeito à população adulta, porque, de facto, o Programa Nacional de Vacinação para as Crianças contempla várias vacinas já, e ainda bem que assim é. Mas a verdade é que ainda temos uma cultura muito focada exatamente nas crianças. E precisamos ainda de fazer esta mudança de paradigma e perceber que também a população adulta beneficia da vacinação. Eu diria que essa é a principal barreira. É uma barreira que não é só da sociedade, eventualmente da comunidade científica também. É uma mudança de paradigma que se está agora a operar. Naturalmente que outra barreira, e esta é a minha opinião, é o facto de haver muitos desafios paralelos no âmbito da saúde, portanto, estabelecer prioridades pode não ser fácil, mas no caso da vacinação estamos, de facto, a prevenir doenças. E mais do que nós nos focarmos em tratar doenças, nós devemos é mesmo preveni-las, porque isso é que vai ser o mais poupador de recursos. Mais ainda, quando falamos de doenças que não têm tratamento, como é o caso da zona. O tratamento é pouco eficaz. No que diz respeito à dor, a dor é de muito difícil controlo. Os fármacos que ainda conseguem algum controlo são fármacos com muitos efeitos adversos, em particular para a população mais vulnerável, já com mais fragilidade, e, portanto, a alternativa de prevenir, ou seja, o tratar, não é, de facto, uma alternativa que consideremos favorável para as pessoas e uma alternativa. E depois, naturalmente, que uma das barreiras será não só a existência de vários desafios em paralelo, mas o facto desses desafios representarem custos. E, portanto, esta análise de custo-efetividade é fundamental. Entendo que existir essa análise a nível nacional será importante, mas com tantos dados já existentes em vários países, com diferentes realidades económicas, mostra bem a importância e a custo-efetividade desta vacina. Em específico, barreiras relativamente à inclusão da vacina contra a zona ou à adesão à vacinação contra a zona. Eu diria que, se calhar, se falasse disto há 2 anos atrás, sobre a literacia para a doença, falaria de uma forma mais enfática relativamente a este problema de falta de literacia. No último ano e meio tem havido várias ações de formação, tanto para a comunidade médica como para a sociedade, e, de facto, as pessoas estão muito mais sensibilizadas para a importância desta doença, questionam nas consultas porque é que se ouve falar tanto desta doença e pedem e aceitam a vacinação assim que ela é sugerida. Naturalmente que vai haver uma barreira, que é o custo. E, portanto, passando e tentando terminar com a questão colocada sobre, então, que recomendações, e tentando aqui ser muito pragmática, naturalmente, e eu suporto-me do documento científico que nós redigimos o ano passado. E aquilo que nós entendemos é que todas as pessoas com 50 ou mais anos deveriam ser vacinadas e depois aquelas que têm idade compreendida entre 18 e 49 anos e que têm as várias doenças crónicas que estão listadas e que eu já enumerei, não vou agora repetir, e as pessoas que têm algum grau de imunocomprometimento em virtude de doenças, em virtude também de tratamentos. De uma forma pragmática, que se tivermos de fazer aqui algum escalonamento, também o nosso documento apresenta uma sugestão e, no que diz respeito à faixa etária, poderíamos focar inicialmente naqueles indivíduos que têm 60 ou mais anos e, por exemplo, ter uma comparticipação para os que têm idade compreendida entre 50 a 60 anos.
De uma forma objetiva, entendo que todos os indivíduos que têm doenças crónicas e imunossupressão deverão ter acesso a esta vacina de uma forma tendencialmente gratuita e, portanto, incluí-la no Programa Nacional de Vacinação. Isto tentando ser o mais pragmática possível e tentando fazer aqui um balanço entre o que é o ideal e o que é o possível. Eu terei todo o gosto de deixar aqui este documento, que entra no capítulo de guideline da revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e aqui sumarizamos também a eficácia das vacinas. Devo dizer que este documento já está desatualizado, porque neste documento falávamos da existência de 2 vacinas. A anterior vacina, que estava comparticipada e que já não está disponível à luz do que acontece noutros países, que entenderam que a vacina recombinante, de facto, pela maior custo-eficácia, não justificava a existência da outra. O nosso documento ainda fala dela, porque quando o redigimos, ela ainda estava disponível em Portugal, mas chama a atenção que esta outra vacina tinha o senão de não ser possível de administrar a populações com imunossupressão, por não ser segura e eficaz o suficiente. E, portanto, a vacina que nós temos agora é mais custo-efetiva também à custa dessa grande vantagem, porque vai permitir proteger a população, que ainda por cima é a mais vulnerável e que tem mais risco de ter formas graves de doença. Só acrescentar aqui este ponto, que eu acho que é muito importante, quando estamos a falar de prevenção, estamos a falar em investimentos, não estamos a falar em custos. E não podemos estar a pensar também que a prevenção tem resultados imediatos em termos de, enfim, em termos de orçamento anual, não é? São situações em que obrigam a investimentos a longo prazo. E outro aspecto importante é obviamente, o retorno que traz para os doentes e para as suas famílias é evidente. Mas também é muito evidente o retorno que traz para o próprio sistema de saúde. Porque uma pessoa bem tratada depois não é um consumidor de recursos do sistema. Portanto, há que ter isto em atenção quando se está a falar em custos e custos de eficácia, etc. Sim, deste ponto de vista, está estudado, digamos, do nosso lado, do lado da parte científica e técnica, mas do parte económica desse retorno desse investimento também é evidente que traz bastante retorno, não só, neste caso, da vacinação, mas também em todos os aspectos de tratar bem as pessoas. Portanto, o tratar bem as pessoas realmente traz retorno para o próprio sistema. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pela clareza da vossa exposição sobre esta questão. Dou aqui destaque a esta prevalência que falaram logo na parte inicial de 1 em cada 3 adultos virem a contrair esta doença. Eu acho que cada um de nós pensou que conhece alguém, ou mais do que uma pessoa, que já passou por isto. E, portanto, de facto é uma doença que tem que ser vista com outros olhos. E também dou os parabéns da literacia, do aumento da literacia sobre esta doença, porque, de facto, cada vez mais se ouve falar desta questão e as pessoas estão mais atentas para ela. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Se for então possível termos alguma documentação que nos possa fundamentar ainda mais para podermos avaliar o assunto que vos trouxe cá, seria importante. Pode dizer também por PDF também? Sim, pode ser por e-mail, sim. O científico foi publicado na revista, que é o órgão oficial da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Portanto, mais uma vez agradecer e terminaria agradecendo também aos serviços da Comissão, que têm sido fundamentais para que tudo isto corra bem, está bem? Portanto, dou por terminada esta reunião. Muito obrigada.